Chegamos ao último capítulo do livro de Jonas, que temos estudado ao longo do mês de janeiro, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá comigo em Jonas capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, Warren Wiersbe, comentando o livro de Jonas, falando sobre o capítulo 4, ele diz que o capítulo 1, Jonas se assemelha muito o filho pródigo, na parábola lá em Lucas capítulo 15. E no capítulo 4, ele se assemelha muito ao filho mais velho. Quando a gente vê a parábola de Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo, são 3 parábolas seguidas que o Senhor Jesus conta. E vemos ali o contexto da parábola, no primeiro versículo, dizendo para quem Jesus conta aquela parábola. E Jesus conta aquela parábola porque alguns fariseus, alguns mestres da lei, estavam aborrecidos porque pecadores e porque publicanos, cobradores de impostos, estavam se achegando a Jesus para ouvi-lo. Estavam próximos de Jesus. E Jesus então ele propõe essas 3 parábolas. A primeira delas ele fala sobre a ovelha perdida. Ele diz que um pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perde, o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. E diz o texto bíblico que quando o pastor encontra aquela ovelha, há grande alegria por ter achado uma ovelha que havia se perdido. Na sequência, Jesus conta sobre uma mulher que perde uma moeda. Ela tinha 10 moedas, e uma moeda se perde, e ela procura em toda a casa, e quando ela encontra aquela moeda perdida, ela fica muito feliz e se alegra junto com suas amigas. E por último, ele propõe a parábola do filho perdido. Um pai tinha 2 filhos, e um filho se perde deles. E quando o filho é encontrado, diz o texto bíblico que o pai muito se alegra, porém o irmão mais velho não se alegra. Jesus diz àqueles fariseus: vocês se alegram quando encontram um animal, vocês se alegram quando encontram dinheiro, mas vocês não estão se alegrando quando uma pessoa encontrada é salva. Jonas muito se assemelha a esse contexto de Lucas capítulo 15, aqui nesse capítulo 4. Já temos visto ao longo das semanas os 3 primeiros capítulos. Vimos no capítulo 1, então, naquela perspectiva de Stuart Olyott,
das 4 posições de Jonas nos 4 capítulos. No primeiro capítulo, Jonas está de costas para Deus, ele foge da presença de Deus, porque ele não quer pregar a Nínive, que era a maior nação, a capital da Síria, a maior nação e um perigo para Israel, nação para a qual Jonas havia profetizado que alargaria suas fronteiras e haveria prosperidade nos tempos de Jeroboão. Agora, com esse risco e sabendo que é um povo cruel, Jonas não quer pregar a eles, e ele foge. Ao invés de ir para a região da Assíria, de Nínive, ali no Iraque, ele foge a caminho da Espanha, em Tarsis, e Deus mandou uma tempestade. Se necessário, Deus usa os céus e a terra para trazer os seus filhos de volta ao caminho da obediência. Deus salva os marinheiros naquele barco. Aqueles homens passam a temer ao Senhor. No capítulo 2 vemos agora o profeta de joelhos, o profeta voltado para o Senhor. Ele ora a Deus, ele clama ao Senhor em arrependimento, buscando a face do Senhor. Diferentemente do primeiro capítulo, que ele quer se esconder e fugir de Deus, agora ele quer estar perante a face do Senhor para que Deus o contemple. E vemos um profeta então sendo restaurado. O grande peixe vomita Jonas à beira da praia. E aí vemos Jonas no capítulo 3 anunciando a palavra do Senhor de pé na cidade de Nínive, cumprindo os propósitos de Deus, em obediência à palavra de Deus, anunciando tudo aquilo que Deus mandou que ele anunciasse, com ousadia, com coragem diante daquele povo. E vimos o arrependimento dos ninivitas. Toda aquela cidade creu, toda aquela cidade se voltou para o Senhor, desde o maior até o menor, desde o rei que tira as suas vestes reais, que deixa de se assentar no trono e passa a se assentar sobre cinzas e vestir vestes de panos de saco, em arrependimento, e proclamando jejum para todas as pessoas e os animais inclusive. E Deus operou poderosa salvação naquela cidade, para aquela geração. Agora no capítulo 4, vemos o profeta em crise com Deus. O tema dessa mensagem é em crise com Deus. O profeta sentado. Jonas agora está sentado no capítulo 4. Diz o texto bíblico que ele desgostou-se. Ele se desgostou extremamente e ficou irado. Então nós temos a palavra extremamente aqui algumas vezes nesse texto, que é a palavra hebraica gadol, que é muito, grande, demais, né? A questão de intensidade. Então a intensidade do desgosto, da tristeza de Jonas era muito grande, e a raiva de Jonas, a ira de Jonas era grande, por tudo que ele vê, pela resposta que ele vê dos ninivitas. Ele vê a cidade se arrependendo, e ele fica irado ao ver aquela reação da cidade, ao ver aquele povo se voltando para o Senhor. Essa palavra irado é a mesma que a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim fica irado com seu irmão Abel, que oferece um sacrifício a Deus agradável ao Senhor. Jonas está extremamente irado, indignado com toda essa situação. E a crise de Jonas é porque o Senhor é diferente dele. Primeiro ponto que aprendemos nesse texto: Deus é diferente de nós. Deus não é como nós somos. Deus não pensa como nós pensamos. E por isso muitas vezes nós entramos em crise com Deus, porque nós queremos formatar Deus à nossa vontade. Nós queremos formatar os planos de Deus aos nossos planos. Normalmente quando oramos, nós queremos pedir que Deus abençoe os nossos planos, mas Deus não tem compromisso com as nossas agendas. Deus não tem compromisso com aquilo que nós queremos. Deus tem compromisso com a sua vontade, com o seu caráter santo. Muitas das nossas vontades e das nossas agendas estão conformadas ao nosso caráter mau, às nossas más vontades, às nossas más escolhas. E Deus não pode abençoar isso. Deus não pode compactuar com isso. Justamente porque Deus não é
como Jonas, porque Deus não é como nós. Jonas está irado, e ele não está irado pelo fato de que ele não sabe a vontade de Deus. Ele está irado justamente porque ele conhece quem Deus é. A ira dele repousa justamente no conhecimento de Deus que ele tem. Ele revela no capítulo 4 que ele sabe quem Deus é. Ele sabia sobre Deus. Muitas vezes sabemos sobre Deus, mas nós muitas vezes não somos conformados à imagem dele, nós não somos parecidos com ele, transformados para sermos semelhantes ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jonas não acha que a cidade merece perdão. Ele olha para aquela cidade e diz: eles não merecem. E de fato Jonas tem razão, eles não merecem. Aquele povo não merece o perdão de Deus, aquele povo não merece a misericórdia divina. Mas Deus tem compaixão daquela cidade. O que Jonas se esquece é que ele também não merecia a salvação. É que o que ele merecia era a destruição, o fogo eterno, não somente a morte, afogado, mas a condenação de sua alma. Ele não merecia ser povo de Deus, detentor da lei do Senhor, como o povo de Israel. Mas Deus, por sua grande misericórdia, se revela, salva, perdoa. Jonas revela o caráter de Deus. Ele diz: eu sabia, por isso eu me adiantei, eu fugi para Tarsis, porque o Senhor é muito bonzinho. Esse povo é mau, esse povo não merece. Esse teu filho gastou todos os teus bens com meretrizes, e volta e o Senhor recebe, e o Senhor o perdoa. Ele diz: Deus é um Deus clemente. A palavra clemente significa um Deus que tem um favor para com o seu povo, que é um Deus gracioso. A graça de Deus é manifesta no seu caráter. E essa palavra normalmente, quando anda junta da próxima, que é um Deus clemente e misericordioso, temos aqui um par de palavras revelando o caráter de Deus, normalmente mostram o cuidado paternal de Deus. Porque essa palavra misericordioso, usada aqui, Hanum, Rahum, significa compaixão, significa, a raiz dela significa útero, ventre, os entranháveis afetos de Deus, a compaixão do Senhor para conosco. Ao olhar para nós, Deus não permanece inerte, insensível. Deus olha para a nossa miséria e tem compaixão. Ele ainda diz que o Senhor é tardio em irar-se. Tardio em irar-se aqui significa ser longânimo. Então o Senhor tem um espírito longo. Anima no latim é alma. Longânimo, tem um espírito longo. O Senhor é paciente, o Senhor é tardio em irar-se. Longanimidade é isso, é ser tardio para se irar, é ser tardio para punir. E o Senhor é tardio, o Senhor não age como o povo merece. Louvado seja Deus por isso, porque Deus é longânimo. Muitas vezes nós não somos. Muitas vezes nós queremos a justiça logo sobre o outro que pecou, e graça sobre mim, sobre minha graça, Senhor. Não me trata como eu mereço, mas esse miserável, nossa, pune ele, Senhor, queima ele, Jeová, né? Devemos orar, Senhor, para descer fogo do céu e consumir esses samaritanos, dizem os apóstolos ao Senhor Jesus. Devemos fazer
como Elias fez no Monte Carmelo. Deus é um Deus tardio em irar-se e grande em benignidade. Aqui nós temos a outra palavra, gadol, lá, sabe, extremamente, ele ficou extremamente desgostoso, extremamente irado. Em contrapartida, Deus é extremamente benigno. A palavra benignidade aqui é a palavra hesed em hebraico. Hesed é a mesma palavra usada lá em Lamentações capítulo 3, verso 22, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, a hesed de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. É uma aliança que Deus tem conosco, e apesar de nós a quebrarmos, essa aliança não pode ser quebrada, por conta da hesed de Deus, por conta da misericórdia de Deus, o amor leal do Senhor para com os seus. Deus salva pessoas do desastre, Deus salva pessoas da condenação, da morte. Texto de Miqueias, capítulo 7, verso 18, no finalzinho do versículo, ele diz assim: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A ira de Deus não permanece para sempre, porque Deus tem prazer, Deus se agrada da sua hesed, da sua misericórdia. Por causa da misericórdia de Deus, nós não recebemos a sua ira. Por causa da misericórdia de Deus, a ira dele foi derramada sobre seu Filho. O Deus unigênito, pregado numa cruz, tomou o cálice da ira de Deus, no meu e no seu lugar, e no lugar daquela geração de ninivitas. Nem sempre nós gostamos do caráter de Deus. Muitas vezes questionamos a Deus quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Muitas vezes entramos em crise com Deus quando as coisas não acontecem como nós queremos. Eu lembro de uma senhora que estava brava com Deus, e quando questionada, ela disse: eu estou brava com Deus. Por quê? Porque eu dei uma determinada quantia de valor, e o pastor havia dito que Deus me daria 10 vezes mais, e Deus não deu. Então Deus está devendo para a senhora? E às vezes a gente acha que Deus nos deve. Às vezes a gente fica bravo com Deus. Às vezes você não quer orar mais, porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Às vezes a gente quer deixar de dar o dízimo, quer deixar de vir à igreja, porque as coisas não estão acontecendo como nós queríamos. Tem um texto que mexe muito comigo, que é o texto de Paulo e Silas, quando eles estão em Filipos, pregando o evangelho, expulsam o demônio daquela jovem adivinhadora, e por conta disso eles são presos e açoitados. Eles são açoitados e presos num tronco. E diz o texto bíblico que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Meu querido, algumas vezes eu passei por situações que eu me senti um pouco injustiçado, e eu fiquei bravo e falei: Senhor, mas eu sou teu filho. A gente pode não seguir a teologia da prosperidade não, querido, mas muitas vezes na prática a gente, sabe, quer colocar para: mas Deus, olha aí, ó, o que eu estou sofrendo, Senhor? Naquele dia, falando isso e reclamando com Deus, eu me lembrei desse texto de Paulo e Silas. O que você faria se você fosse preso por amor do meu nome, injustamente, perseguido por causa da justiça, fosse açoitado e preso num tronco? Você ia ficar em crise? Irado com Deus? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Queridos, nosso cristianismo hoje é muito frágil.
Nós deixamos de vir à igreja porque está calor, porque está frio, porque está chovendo, porque eu estou cansado. Entramos em crise. Deixamos de nos reunir para orar por conta de criancice nossa. Não somos diferentes de Jonas. Louvado seja Deus, porque Deus não é como nós somos. Em seguida no texto, vemos que Deus não age como nós esperamos que Ele haja. Verso 3, Jonas diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Deus não age como nós queremos que Ele haja. Você já pensou se Deus matasse todo mundo que já pediu para Deus para morrer? Eu não sei se você já pediu para morrer. Senhor, prefiro morrer. Já pensou se Deus é tão da mão? No caso da viúva, que está à beira ali do caixão, seu marido morreu, e ela estava chorando muito, e chorando e gritando: eu quero ir junto, eu não vou conseguir viver sem você, eu quero ir junto, eu quero morrer junto. Aí ela tropeça e cai ali na cova e dá: me tira daqui, me tira daqui. E Jonas manda uma dessa: Senhor, eu prefiro morrer. Mas quando ele está no ventre do peixe, ele está clamando: Senhor, me salva daqui. Melhor me é morrer do que viver. E Deus não age como nós esperamos, porque se sou eu no lugar de Deus, eu falei: não, 3 dias no ventre do peixe não foi suficiente, não. Deus olha para Jonas e diz: é razoável essa tua ira? Para pensar, Jonas. É razoável? Faz sentido? Muitas vezes estamos cegos, queridos. Cegos pelas nossas próprias vontades. E por isso não enxergamos a vontade de Deus. E por isso nós não estamos atentos para ouvir a voz do Senhor, para obedecer a voz do Senhor manifesta na Escritura. A Bíblia muitas vezes é contra nós, e às vezes a gente quer usar a nosso favor, para fazer a nossa vontade. Jonas quer a morte, e por 2 vezes ele pede a morte aqui nessa perícope. Ele pede a morte, porque Deus não age como ele queria. Jonas queria que Deus punisse a cidade, e ele queria ver de camarote. Ele falou: eu vou, mas eu vou aproveitar e vou sair da cidade e vou ficar assistindo. Mas Deus perdoa. Jonas vê a reação da cidade. Diz o texto bíblico que ele sai da cidade e espera para chegar ao 40º dia, para ver o que vai acontecer. 40 dias. Vimos na semana passada que no 40º dia ninguém na cidade estava fazendo compras. Ninguém na cidade estava tranquilo. Infelizmente o nosso país também está debaixo da ira de Deus. Infelizmente muitos querendo ir para o carnaval, para todo tipo de perversidade, quando deveriam estar vestidos de pano de saco sobre cinzas. Nós, como igreja, precisamos nos colocar perante Deus para clamar ao Senhor por sua misericórdia sobre esse país, sobre a nossa vida, sobre essa cidade, e não agir como Jonas, sentados esperando ver o circo pegar fogo. Muitas vezes é isso que fazemos quando não estamos nas reuniões de oração, clamando a Deus, nos pedidos que sempre são feitos aqui. O diácono Fernando sempre diz: orar pela pátria, pela família, pela igreja, né? Sempre oramos por isso. Precisamos orar, queridos. Vamos nos colocar perante o Senhor. Vemos
Jonas orando no capítulo 2 e vemos Jonas orando no capítulo 4. Mas são duas orações completamente diferentes. Vemos Jonas nesse texto pedindo a morte por 2 vezes. Na primeira vez ele questiona a capacidade de Deus de perdoar, e Deus ensina Jonas. Deus gasta tempo com o profeta. Deus não age como nós esperamos, porque Jonas espera que Deus puna a cidade, e a ação de Deus no capítulo 4 está direcionada e voltada para Jonas, para ensiná-lo, para restaurar o seu filho, para cuidar do seu filho mais velho. Jonas se senta, diz o texto bíblico, que ele faz uma enramada, uma pequena tenda de galhos, onde debaixo dela ele tem uma sombra. Nós estamos falando da região do Iraque, querido. É muito calor. Se Vitória já é quente, né? Imagina um lugar que não tem praia, que não tem, né, essa brisa litorânea que a gente tem aqui. É quente, é um clima desértico. Ele faz essa enramada e diz o texto que ele repousa debaixo dela, então ele tem uma sombra tranquila. Pega uma pipoca e vamos ver o que vai acontecer aqui. 40 dias e aí Deus faz nascer uma planta. Essa planta sobe por cima de Jonas, uma aboboreira. Essa planta sobe, ela cresce em questão de pouquíssimo tempo, milagrosamente. O Senhor opera mais um milagre. Nós temos aqui uma árvore fica grande em questão de minutos, talvez, em pouquíssimo tempo. E aí ela faz sombra sobre a cabeça de Jonas. Então Deus faz uma sombra muito melhor do que a sua tendinha. E aí Jonas então é livre do desconforto, e ele se alegra em extremo por causa da planta. Deus livra Jonas do desconforto. E agora Deus, quando nasce o sol, manda um verme que fere a planta e ela se seca. E aí quando nasce o sol, Deus manda um vento. Só que não é uma brisa litorânea, é um vento quente. Esse vento quente daquela região tira todo o conforto de Jonas. O sol bate na cabeça dele e ele começa a ter insolação. Ele começa a ser ferido pelo sol. E ele diz o texto que Jonas desfalecia, pede a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Deus usa uma tempestade para ensinar Jonas no capítulo 2, e Deus usa agora uma planta e uma situação de desconforto para dar outra lição ao seu profeta. Ele se alegra em extremo quando nasce uma planta, e ele se entristece em extremo quando a planta seca. Ele se alegra quando ele é abençoado, mas ele não se alegra quando outros são abençoados e recebem a graça e a misericórdia de Deus. Ele clama por misericórdia e se alegra quando é salvo, mas quando vê outros sendo salvos, ele não se alegra. Deus questiona Jonas: é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? O texto que fala sobre feriu aqui, que o sol feriu Jonas e que Deus salvou Jonas do seu desconforto, a mesma palavra utilizada é raká, naká.
A palavra naká, que é de ferir, vemos o sol ferindo Jonas, o verme ferindo a planta, e anteriormente Deus livrando Jonas de ser ferido, daquela situação de desconforto. Veja que primeiro Jonas pede a morte, porque Deus salva pessoas, e agora Jonas pede a morte, porque Deus está ferindo, porque Deus está permitindo a destruição. E aí Deus mostra para Jonas a sua incoerência. Às vezes a gente quer questionar a Deus pela sua graça, mas quando Deus exerce o seu juízo sobre nós, nós não queremos. E Deus mostra que quem muda não é Deus, é o profeta. Ele leva ao absurdo toda essa situação que Jonas passa. Muitas vezes estamos na mesma situação, na busca pelo prazer. Nós não queremos o desconforto, e fugindo do desconforto, muitas vezes fugimos de Deus. Será que a gente está querendo de fato fazer a vontade de Deus? Ou será que a gente está querendo buscar a Deus para termos conforto? Venha para Jesus, sua vida vai melhorar. Essa não podia ser a mensagem da igreja de Atos. Creia em Cristo e pode ser que você será preso e morto. Por último, verso 10 e 11, diz o texto que tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O livro do profeta Jonas termina com uma pergunta. Essa pergunta não é respondida pelo profeta. Essa pergunta é direcionada ao profeta, mas também é direcionada a nós. Ele diz: tens compaixão da planta. A palavra compaixão aqui está ligada, normalmente essa palavra está ligada a choro, a ter uma comoção. Jonas fica pesaroso por perder a planta. Mas Deus diz: você fica pesaroso por conta de uma planta, por conta do seu conforto. Eu fico pesaroso em perder pessoas. Mesma coisa que o Senhor Jesus ensina lá no capítulo 15 do livro de Lucas. Não hei de eu ter compaixão da cidade de Nínive, homens, mulheres, crianças e animais, inclusive, que seriam destruídos ali, objetos da criação de Deus e alvos do seu amor. Uma cidade que era importante para o Senhor, diz lá no capítulo 1, que era uma cidade importante, uma cidade que Deus ouve, uma cidade que Deus enxergou, que antes que houvesse mundo havia planejado transformar aquela geração. A preocupação de Jonas é uma preocupação visando um conforto pessoal. A preocupação de Deus é uma preocupação visando a salvação dos homens, visando outros. E veja que Jonas está preocupado consigo mesmo. E Deus, para salvar aquela cidade, por conta da sua hesed, da sua misericórdia, Deus tem que sofrer na pessoa de Cristo para a salvação daqueles homens. Quem é punido no lugar daquela cidade? É o Senhor Jesus Cristo. 8 séculos depois, para que eles pudessem ser salvos, seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Que o texto do capítulo 3 do livro de Romanos diz que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. E esses pecados só foram pagos na morte de Cristo, na cruz do Calvário. Deus é compassivo com a cidade.
Deus é compassivo com Jonas. Deus é compassivo comigo e com você. Os judeus também rejeitaram Jesus também porque ele era misericordioso. Porque Jesus comia com publicanos, com pecadores. Porque Jesus se importava inclusive com os samaritanos. Vemos no texto que Deus não muda. Deus não é incoerente. Nós somos. A pergunta que Deus faz a Jonas, a questão principal, não é a resposta de Jonas, é a nossa. Porque se a questão principal fosse a resposta de Jonas, estaria aqui. A pergunta é feita para o povo de Israel, a quem foi dirigido o livro, e a cada um de nós. Talvez a gente pode não afirmar o mesmo que Jonas, mas fazemos isso toda vez que nos fechamos para os outros, toda vez que deixamos de anunciar a palavra do Senhor a outros, toda vez que como igreja não somos acolhedores. Temos acolhido as pessoas, temos nos importado, nós temos olhado para aqueles que chegam com graça, com misericórdia, ou na igreja a gente está preocupado só conosco. No culto, você entra e sai, vai embora e não quer falar com ninguém, sendo membro da igreja. Muitas pessoas vêm à primeira igreja presbiteriana de Vitória, talvez querendo uma palavra da parte do Senhor, por saber que é uma igreja séria. E talvez muitas pessoas já passaram por aqui, entraram e saíram. Talvez ninguém olhou, sabe? Muitas vezes agimos dessa maneira, sendo fechados, não acolhedores. Qual tem sido a minha alegria como cristão? Temos nos alegrado por pessoas que têm sido encontradas, salvas. No ano de 1995, no Vale do Aço, região que eu nasci em Ipatinga, um homem entrou na igreja, ele participou do culto, ele ouviu a mensagem, ele participou do período de louvor, entrou, saiu, ninguém falou com ele, e poucas horas depois, aquele homem se matou. Talvez numa última esperança de encontrar graça, misericórdia, talvez ao ir a uma igreja, talvez como a nossa. Ninguém olhou para ele. Somos chamados a enxergar as pessoas, queridos. Quero terminar com isso, sabe? Precisamos mudar essa mentalidade nossa como igreja. Estou chegando agora, mas eu já fui visitante aqui. Eu já estive nessa igreja como visitante. Me lembro de duas igrejas, uma em Vitória, a primeira, e uma em Vila Velha, que eu entrei e saí. Ninguém falou comigo. Eu era crente, tudo bem. Mas a gente não pode permitir isso. Tem uma equipe de acolhimento. Todo cristão tem que ser acolhedor, tem que enxergar o outro. Somos uma igreja que pode mudar a história dessa cidade. Não porque somos a igreja, não, por causa do Senhor Jesus, mas precisamos manifestar isso nas nossas ações, na nossa vida. Precisamos enxergar o outro. E muitas vezes temos sido primeira igreja presbiteriana de Vitória, como Jonas, assentado, recebendo boa palavra, boa doutrina, mas sem fazer nada. Precisamos nos voltar para o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, andar como nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Como igreja do Senhor, nós clamamos a Ti, que mude a nossa sorte, a nossa história, para que possamos pensar, ó Deus, baseados na Tua palavra,
e não nas nossas vontades. Possamos buscar, ó Deus, a Tua vontade, não o nosso conforto. Possamos ser imitadores do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que nos livrou da morte e nos trouxe para a vida. Tira de nós, ó Deus, toda frieza espiritual. Não queremos ficar sentados, Senhor. Possamos estar de joelhos sempre perante o Senhor e de pé diante dos homens, anunciando a Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti, que o nosso coração possa arder pelo Senhor, e tão somente pelo Senhor, a fim de que possamos fazer a Tua vontade, independentemente do que acontecerá conosco. Transforma a nossa igreja, Pai. Tira todo o pecado do meio dela, toda a mornidão espiritual. Que possamos nos voltar para Ti, que possamos cumprir o Teu querer, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.